Sextou, mais um Conexão Gospel para o seu, para o meu, para o nosso coração. E em comemoração ao aniversário da nossa igreja, IPJ Licínia, nós estamos trazendo às sextas-feiras uma mensagem pertinente de celebração, de desafio para a nossa igreja e também para a sua vida como cristão, para as nossas vidas como cristãos que querem buscar cada vez mais uma maturidade espiritual e ser uma bênção onde Deus nos colocar. E aqui em Apocalipse 2, versículo 9, tem um versículo que eu gostaria de ressaltar para todos nós nesse momento. Diz assim, Apocalipse 2, 19: Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Queridos, esse texto aqui é um texto que ressalta muito para a minha vida, né? Esse despertamento, esse desafio como cristão, visto que queremos agradar a Deus sempre. E trazendo para a nossa igreja, trazendo para a sua vida, para que a gente possa ser revitalizado por Deus através da ação do Espírito Santo e para termos essas virtudes cada vez mais crescente e ascendente na nossa vida. E aqui João, através do Espírito Santo, traz essa mensagem como elogio para a igreja de Tiatira. E ele fala aqui, Deus falando através de João: conheço as tuas obras. Esse é o nosso Deus, que conhece tudo, que sabe tudo e que nada passa desapercebido diante dos olhares do nosso Deus. Ele jamais é pego distraído por quaisquer situações que venhamos a passar. Esse é o Deus eterno, o Deus onisciente, onipresente, onipotente. Esse é o Deus supremo, é o Deus soberano. E ele elogia a igreja por causa do amor, né? Conheço o teu amor. Uma igreja caridosa, uma igreja que abria o coração, que rasgava o coração para abençoar vidas, tá? E era uma igreja também, como diz o texto aqui, conheço o teu serviço. Era uma igreja serviçal, era uma igreja que servia a cidade, era uma igreja que procurava cada vez mais ser útil para a cidade onde Deus a colocou, né? E também era uma igreja aqui de Tiatira que era perseverante. E a palavra perseverança aqui pode ser uma igreja paciente, isso mesmo. Uma igreja perseverante, uma igreja paciente, mesmo a despeito das lutas, das perseguições, das dificuldades. Era uma igreja que era rica em paciência, era uma igreja que perseverava, né? E esse é um sinal de vitalidade dessa igreja. E conheço também a tua fé, né? A fé dessa igreja, fé nas doutrinas, fé aqui, confiança sobre os cuidados que Deus tinha para com ela e também fé no sentido de estar de uma forma assertiva, conhecendo mais os ensinamentos de Deus e acreditando e confiando nas mensagens do Senhor e nos ensinamentos do Senhor. E por último ele fala assim sobre essa igreja: e as tuas obras mais numerosas do que as primeiras. Então a gente pode ver aqui que era uma igreja operante em obras, é uma igreja que agia, é uma igreja que demonstrava a sua fé e uma fé viva através de obras. E olha só, conheço as tuas obras, que as tuas últimas obras eram maiores do que as primeiras. Olha o que diz o texto que eu achei fantástico: as últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Isso é revitalizante, querido, porque às vezes a gente entra na obra cristã, no início da fé, no início da vida cristã, nós queremos fazer muitas coisas para Deus. E depois, com o tempo, a gente vai entrando naquela mornidão, naquela frieza, e a gente vai vivendo através de rituais, de religiosidade, e a gente vai cada vez mais se distanciando desse amor, dessa paixão pela obra do Senhor. E aqui é uma igreja que foi elogiada porque as últimas obras eram maiores do que
que as primeiras. Então, queridos, que a nossa igreja possa ser conhecida pela nossa fé, pelo nosso serviço, pelo nosso amor, pela nossa perseverança e também que as nossas últimas obras sejam maiores do que as primeiras. Ou seja, que a gente esteja sempre no nível ascendente, crescente e nunca vivendo naquela nostalgia. No passado eu fiz isso, mas não está fazendo nada no presente. E tem muita gente que vive de nostalgia, não é mesmo? Ou seja, no passado eu fiz, e agora? Você tem feito? Vamos fazer? Porque a igreja de Tiatira, as últimas obras eram maiores do que as primeiras. Que Deus abençoe a nossa igreja, que Deus abençoe a sua vida. Amém.